vida de comunicador público não é fácil. É texto, campanha, vídeo, imprensa, rede social e crise. Tudo ao mesmo tempo e o tempo todo. Mas se não falta desafio, também não falta propósito. A comunicação pública é fundamental para a gente construir um país melhor. E para que a gente faça isso junto, existe o nosso Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, o podcast que quer ser a sua dose periódica de inspiração para que você consiga driblar as dificuldades do percurso e perseverar atuando pela comunicação que faz diferença na vida das pessoas. Eu sou a Aline Castro, sou jornalista e servidora pública, costumo compartilhar alguns insights lá pelo meu Instagram, @AlineCastroComunica. Te convido desde já a me seguir e a me enviar a sua opinião sincera sobre o podcast por lá. E também te faço um convite, que é o de conhecer a ABC Pública, Associação Brasileira de Comunicação Pública, um grupo de gente que trabalha com foco e estratégia para atingir um objetivo super audacioso, que é fazer a comunicação pública ter sua importância reconhecida no nosso país. Bom, se você já é meu ouvinte por aqui, sabe que na introdução eu procuro dar umas dicas do tema que a gente vai tratar no episódio, né? O tema de hoje, gente, tem tudo a ver com método e estratégia para fazer entregas com eficácia e efetividade. A gente vai saber mais sobre como aplicar metodologias ágeis na gestão das nossas atividades de comunicação. E quem conta para a gente mais sobre esse assunto tão interessante, eu confesso inclusive que eu não conhecia direito, gente, até gravar esse episódio e fiquei fascinada, é o querido Maurílio Hoffmann. Ele é servidor do TRE do Tocantins, concursado na área de TI, olha só, mas também é jornalista e trabalha hoje na assessoria de comunicação lá do TRE como gestor das redes sociais. Gente, a formação do Maurílio em TI não é mera coincidência, é justamente nessa área que os métodos ágeis surgiram, como ele próprio vai explicar pra gente. A primeira pergunta que eu fiz para ele, claro, foi a mais básica possível. Afinal, o que são essas metodologias ágeis, pelo amor de Deus? Então, as metodologias ágeis, elas nasceram num contexto da TI, no contexto de desenvolvimento de software. E elas são recomendadas, assim, são usáveis em ambientes onde a gente tem uma complexidade de previsão. Então, para aqueles casos de projetos que a gente sabe como executar e já sabe o passo a passo, tal, já está tudo muito bem definido, acaba que aquele método anterior, aquele método chamado de cascata, onde você planeja, executa, avalia, PDCA normal, é um método mais recomendado. Mas as metodologias ágeis, elas surgiram justamente para em ambientes onde você não tem muito o norte, onde é meio difícil ver para onde a gente está indo, a gente ir aos poucos. Então, acho que essa é a pegada da mentalidade, ir aos poucos. Tem algumas frases famosas, assim, algumas axiomas mais conhecidos, como o errar rápido para corrigir rápido, ou aprender com os erros em vez de ficar sofrendo com os erros. Tem muita coisa assim nesse sentido. Mas elas são uma mudança, né? Uma mudança de paradigma, uma mudança na forma de pensar. As metodologias ágeis, nesse conceito abrangente, são muitas tecnologias, metodologias, métodos de trabalho que entram debaixo desse termo guarda-chuva, mas todas elas partem de um pressuposto da mentalidade ágil, de uma forma diferente de pensar. Eu acho que é por aí. Em geral, no serviço público, a gente está muito acostumado com esse método cascata, né, que o Maurílio comentou. Cada um no seu quadrado, cuidando de um pedacinho. E as metodologias ágeis, elas são esquemas de organização das atividades que vão justamente romper com esse conceito por meio de sistemas, digamos, mais enxutos, né, em que todo mundo, todos os integrantes da equipe acompanham o desenvolvimento dos produtos. Isso é possível porque as entregas são menores, né? Então, ao invés de querer entregar o melhor produto de uma vez, você vai aos poucos, sentindo e coletando feedback dos públicos, melhorando a cada ciclo. Gente, calma, tudo isso o Maurílio vai explicar um pouco melhor ainda aqui no episódio. Então, eles começaram, o pessoal do desenvolvimento de software começou a pensar assim,
vamos pegar uma coisa, desenvolver e entregar. Então, essa é a chave da mudança. Tipo, vamos entregar pequenas entregas e sempre acrescentando valor ao que a gente entrega para o cliente, em vez de juntar um grande projeto e entregar uma grande software no final. Então, isso a gente pode ver hoje aplicado em um monte de coisas na área de informática. Por exemplo, os apps de celular. Eles sempre lançam um app que faz uma coisa pequena, aí a gente precisa que faça mais uma coisa. Eles atualizam o app, e aí a gente baixa a atualização e faz mais uma coisa. Isso para quase tudo na área de TI. Se você for pensar em redes sociais, no próprio WhatsApp, que hoje passou de uma mensagem de texto para você conseguir fazer pagamento. Então, assim, é um ciclo, entendeu? Essa necessidade de pagamento, por exemplo, não existia antes, quando eles criaram o WhatsApp. É uma necessidade que veio depois e eles entregaram depois. A mudança principal na mentalidade que eu sinto, assim, depois de ter estudado um pouco, é o que o cliente vai querer receber. Então, às vezes, a gente pensa demais numa arte, mas quanto mais simples essa arte for, vai agregar mais valor para o cliente. Então, acho que essa é a mudança. E a gente não sabe disso, no geral, no dia a dia, nas nossas execuções de assessoria, de diretoria de comunicação. A gente acha que sabe, a gente pressupõe o que eles querem, os clientes querem, e a gente tenta trabalhar nessa pressuposição. Mas muito raramente a gente realmente pesquisa, né? Faz esse levantamento. Muita coisa que o Maurílio falou me chamou a atenção. Primeiro, a mudança, né, de todo mundo da equipe passar a acompanhar a entrega toda e não só um pedacinho, né? Então, os membros das equipes, eles passam a ser protagonistas mesmo no produto que está sendo entregue, e não só umas pecinhas numa engrenagem grande, né? Segundo ponto, essas entregas, elas podem ser feitas aos poucos, como ele disse. E aí uma frase que ficou muito na minha cabeça foi a seguinte: feito é melhor que perfeito, né? Com certeza vocês já ouviram. Então, o que eu pelo menos tiro disso? Vamos colocar o carro na rua e ir melhorando aos poucos, né? Porque esse carro pode ser que, mesmo que ele seja simples, basicão, ele já pode beneficiar muita gente, né? E por falar em gente, um outro ponto fundamental é só tendo contato com os usuários, com os clientes dos nossos produtos, que a gente vai realmente saber o que a gente pode melhorar nos nossos serviços, nos nossos produtos. Então, mais uma vez, estamos aqui no podcast falando sobre a importância de abrir espaço para escuta, para pesquisa com os nossos públicos ou clientes, como você quiser chamar. Vamos ouvir mais sobre isso na fala do Maurílio. As metodologias ágeis, elas nasceram de como chama Manifesto Ágil, o documento. Foi uma reunião de desenvolvedores que escreveu uma série de princípios e valores que toda metodologia ágil deve seguir. Então, independente de qual nome da metodologia você está usando, de qual tipo de desenvolvimento você está usando, elas têm alguns valores que eles prezam. E o primeiro que você falou vai muito disso. Ele chama indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Então, esse é o primeiro valor de qualquer metodologia ágil, priorizar os indivíduos e as interações entre os indivíduos, aí da equipe e a interação da equipe com o cliente, seja interno, seja externo, mais do que os processos e as ferramentas utilizadas. E isso é a alma da comunicação pública, né? Que é a comunicação que se centra no cidadão mesmo, nas pessoas. O terceiro valor também é colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos, por exemplo. É outra coisa que a gente vive muito no dia a dia. A gente sempre recebe, por exemplo, a gente recebe um briefing de uma cartilha. E aí a gente executa, entrega e aí pedem alterações. Aí, para a gente, do ponto de vista de quem negociou o contrato, refazer alterações é chato, porque a gente retrabalho, né? É fazer tudo de novo. Mas da mentalidade ágil, essa colaboração é mais importante do que o contrato em si. Então, a gente deveria estar feliz em estar refazendo a vontade do cliente, entregando o que o cliente realmente quer, do que ficar infeliz de ter que refazer um contrato que a gente gastou um tempo negociando. Essa mudança de chave é muito difícil na nossa cabeça. Né?
É difícil mesmo, né, gente? Atire a primeira pedra quem nunca quis matar alguém de outra área das nossas organizações que demandam um tempão do nosso tempo para fazer uma campanha ou algo do tipo e no final ainda critica. Não é fácil, mas é por isso que realmente é uma mudança de mentalidade, né? Ninguém está dizendo aqui que é fácil. A gente vai conhecer alguns exemplos dessas tão famosas metodologias ágeis, mas antes só para completar aqui o nosso raciocínio, o Maurílio vai explicar os outros dois valores que ficaram faltando do Manifesto Ágil. O segundo valor fala de software em funcionamento mais do que a documentação abrangente. Aí o software a gente vai ter que traduzir para a comunicação como produto, né? Como o post, o vídeo, o podcast que a gente entrega. Ele tem que ser mais valorizado do que a documentação que o gerou. Que é outra coisa também que às vezes a gente perde muito tempo na produção do plano, do como a gente vai executar, e quando chega na execução acaba fazendo menos do que, gastando menos tempo executando de fato, entregando valor para o cliente do que planejando. Na minha experiência de comunicação, isso é um pouco menos frequente, porque a gente acaba que planeja muito rápido para executar mais rápido ainda no nosso dia a dia. Mas na área de software, por exemplo, era muito tempo que se gastava para levantar os requisitos de entrevista, de reunião com o cliente, aí faz reunião para depois desenvolver. Acho que para a comunicação é um pouco mais rápido esse processo. A gente tem o hábito de já fazer o planejamento já meio caminho andado já para executar. A gente não tem muito tempo para ficar planejando. Esse é o segundo valor, mas aí a ordem dos valores também, eles não são hierárquicos. A gente pode falar deles sem hierarquia. E o último é responder às mudanças mais do que seguir um plano, que é outro que também eles são muito casados. Então se a gente for pensar no outro valor que fala do contrato, é mais ou menos a mesma coisa. Mas algumas metodologias, como o Scrum, por exemplo, ele abraça a mudança. A gente tem mania de querer planejar um mundo perfeito. Então a gente faz o plano já pensando que nada vai mudar. E é o contrário, né? Tipo, tudo vai mudar. A gente tem que ter essa mentalidade de abraçar as mudanças para poder se adaptar mais rápido. Então, se a gente pensa no plano de comunicação que não vai sofrer alterações, por exemplo, a pandemia está aqui para rasgar todos os planos que a gente fez antes. As mudanças, elas estão aí, elas são constantes, principalmente mudança de legislação, mudança de como chegar no cliente, mudança de próprio gosto do cliente. Eu acho que a gente tem que estar aberto, né? Tem que estar disponível a responder. Eu acho que o valor, ele fala em responder a mudanças mais do que seguir um plano. Então, assim, tem o plano, a gente sabe para onde vai, mas aí a gente tem que esperar também que mudanças vão ocorrer, entendeu? Que outros elementos fora do nosso planejamento vão acabar afetando o nosso planejamento. E a gente tem várias coisas que mudam em um ano. Por exemplo, no próximo ano vai mudar o presidente do seu órgão, vai mudar o presidente do órgão seu superior ao seu, que vai vir com outra pegada de comunicação, vai mudar. Bom, já ouviram falar que planejamento se escreve a lápis? É isso, gente. A gente tem sim que planejar, mas acima de tudo, a gente tem que ser flexível, saber adaptar aquilo que a gente planejou para novos contextos, para novas necessidades dos nossos públicos, clientes. Mas eu sei que você deve estar aí morrendo de curiosidade para conhecer as metodologias em si. São muitas, o Maurílio vai explicar um pouquinho mais e depois ele vai detalhar duas delas que são, digamos, mais adaptáveis, são mais usuais para a nossa realidade de comunicação. São várias metodologias, assim, são vários nomes de metodologias. Eu ia dizer são várias patentes, mas às vezes eu nem sei se foram patenteadas de fato. Mas assim, é como se fossem escolas ou métodos de trabalho. Então, a gente tem mais ou menos o desenho de como fazer, e aí você vê aquela cartilha daquela metodologia e tenta aplicá-la, ver se cabe. Aí tem algumas, por exemplo, chama Lean Inception, Kanban, Scrum. O próprio Design Thinking, que é mais para o design, mas também é considerado uma metodologia ágil. Tem Extreme Programming. Então, assim, tem muitos nomes, a maioria em inglês, porque as coisas de informática geralmente nascem nesse nome em inglês,
Mas, assim, eu acho que mais importante do que o nome da metodologia é entender o que tem por trás, então, a tradução daqueles valores. Quando eu falo de Scrum, por exemplo, que é a metodologia que eu acho mais legal, as pessoas se assustam um pouco por conta disso. A metodologia chama Scrum, primeiro, já é um nome não comum, né? E aí, vários papéis e vários documentos dentro da metodologia são em inglês e não foram traduzidos, por aquela questão de, às vezes, a tradução não é legítima ao que o nome fala. Então, assim, a gente tem que acabar aprendendo o nome em inglês para poder aplicar. Das que eu conheço, eu gosto muito do Kanban e eu gosto muito do Scrum. O Kanban é uma metodologia que a gente divide. Primeiro que você escreve todas as tarefas. Eu tenho certeza de que quem está ouvindo o podcast já usou ou já viu o Trello, por exemplo. Mas pode ser um quadro na parede. Então você escreve todas as tarefas que você tem que fazer e divide esse quadro em no mínimo três colunas. Para fazer, fazendo e feito. Então, dessas três colunas, você coloca todas as tarefas que você tem para fazer na primeira, e aí você vai tirando o post-it ou arrastando o card no Trello para a coluna de fazendo, quando você está fazendo, para a coluna de feito, quando está feito. Essa é a base. Então, assim, no Trello, por exemplo, você tem várias funções. Você consegue atribuir para quem vai fazer, você, enquanto gestor, né, da área de comunicação. Você consegue atribuir quem vai fazer, você consegue atribuir a ordem de prioridade. Então, o que tem que ser feito primeiro. Eu acho que isso facilita muito, por exemplo, quando alguma pessoa da sua equipe entra no Trello, vê as tarefas que tem para fazer, vê quem já está fazendo alguma coisa, aí você pode olhar aquela tarefa e falar, não, aquela tarefa é para mim. Pegar a tarefa e arrastar para a coluna fazendo e dizer que você está fazendo. Isso, para quem é gestor, também facilita muito. Você abre o Trello, você sabe quem está fazendo o que ainda precisa ser feito, o que foi entregue nessa semana ou nesse mês. Então, no nosso setor de redes, por exemplo, eu tento organizar por calendário, por data, a prioridade. Você pode adaptar. Você pode criar uma coluna antes do para fazer, por exemplo, com ideias. Você pode criar uma coluna depois de feito ou antes de feito, para revisão ou revisado. Então, assim, todo esse fluxo do Kanban, ele é adaptável para o seu processo de trabalho. Uma das coisas que eu mais acho úteis é bater o olho e saber quem está fazendo o quê e o que ainda precisa ser feito. Acho isso muito massa, a parte de visualizar o trabalho e a transparência de todos os colegas conseguirem ver o que o outro colega está fazendo. Conhecemos o Kanban e agora ele vai falar de outra metodologia, o Scrum. O Scrum é um método de trabalho um pouco mais complexo, porque ele prevê papéis executados por pessoas, ele prevê alguns artefatos que a gente tem que produzir, alguns documentos, e algumas reuniões. Aí a gente vai primeiro falar dos papéis. Ele tem o dono do produto, que é, no nosso caso, o gestor da comunicação. O papel do dono do produto é fazer o link com o cliente, com os clientes, no caso nosso, e organizar a lista de tarefas, priorizar a lista de tarefas. Aí tem até uma observação que prioridade é singular. É sempre a prioridade, não tem prioridades. Se você tem mais de uma prioridade, você não tem uma prioridade. Então, esse é um desafio muito grande para quem é gestor de comunicação. Deixar claro para a sua equipe, quando ela vai começar a trabalhar, qual é a prioridade de hoje, o que você vai fazer. Então, isso tem que estar no topo da lista de tarefas, e é uma das tarefas do dono do produto no Scrum. O dono do produto é aquele que deixa claro o que precisa ser feito. E aí tem o Scrum Master, que é o segundo papel, que é quem entende de Scrum para fazer a metodologia rodar. É como se fosse um fiscal de normas. É aquele que sabe da metodologia e que está ali para fazer tudo funcionar de acordo com a metodologia. Esse é o papel também que é o responsável por remover as barreiras. Então, se alguém da equipe está com algum problema de o computador não tá fora da rede, faz 3 dias que meu e-mail não abre, alguma coisa assim, e já tentou resolver e não consegue, e aquele impedimento está impedindo a tarefa de ser realizada, o papel do Scrum Master ir atrás da remoção dessa barreira. E aí o terceiro papel é um papel coletivo, que é o papel da equipe.
Outra coisa que é muito legal que tem no Scrum é isso. A equipe ela precisa ter todas as competências necessárias para entregar a tarefa que a gente vai executar. Então, no nosso ambiente de comunicação, por exemplo, eu preciso ter um designer, preciso ter um redator, preciso ter um publicitário. Eu não preciso que todo mundo saiba fazer tudo, mas a equipe junto precisa ter todas as competências. E no Scrum, essa equipe ela é mais forte na tomada de decisões do que o próprio dono do produto, que é o próprio chefe. Então, quando, por exemplo, em uma das reuniões do Scrum, que eu vou falar a seguir, uma das reuniões é a reunião de planejamento. A reunião de planejamento da sprint. Nessa reunião, o gestor, o dono do produto, vai apresentar o que precisa ser feito. E aí, a equipe que vai decidir quanto tempo eles precisam para entregar, porque eles que sabem fazer a tarefa. É mais uma questão de confiar na equipe, que eles sabem que eles são os especialistas naquilo. O Scrum também fala que a equipe precisa ser pequena. Isso também é talvez uma controvérsia para a gente, que a gente sempre quer mais gente na equipe. O Scrum prevê que as tarefas são melhores executadas em times pequenos, de 5 a 7 pessoas. Porque uma dos pressupostos do Scrum é que todos consigam conversar e se entender. E eles acreditam que se tiver mais de 7 pessoas numa sala, a desinformação começa a pesar mais do que a informação. Então acaba que gera ruído, que gera confusão, que um atrapalha o outro mais do que ajuda. Eu falei dos 3 papéis, passando dos papéis para os artefatos, são 2. A lista de tarefas total, a lista de tarefas macro, que chama de Product Backlog. É o catálogo de tarefas que a gente precisa entregar num espaço grande de tempo. Então, assim, para a gente, no nosso contexto, eu chamaria de plano de comunicação, que é o que a gente prevê como planejamento macro. E aí tem a lista de tarefas micro, que é o Sprint Backlog, que são as tarefas que a gente vai executar naquela sprint. Artefato é o Sprint Backlog, né, que são as tarefas que a gente tem que desenvolver naquela sprint. A sprint é um dos time boxes, uma das caixas temporais que tem no Scrum. A sprint ela deve durar entre 1 e 4 semanas, então a gente faz planejamentos pequenos. Na assessoria onde eu trabalho, por exemplo, a gente trabalha com sprint de 1 semana. Não, a gente não chama de sprint, mas a gente faz uma reunião de pauta toda semana para planejar daquilo que eu falei. A gente faz um planejamento macro, sabendo que vai mudar, sabendo que tem coisa que vai cair, sabendo que tem coisa que vai entrar, mas a gente faz um roteiro para a semana. A gente, no decorrer da semana, vai revendo isso. Então, esse pensamento no Scrum, quando você faz uma reunião de planejamento da sprint, você levanta as tarefas que você vai executar naquele ciclo, que para a gente é de 1 semana. E aí, o artefato é essa lista. Aí a gente tem mais 3 reuniões. A reunião de planejamento, é essa que eu falei, onde você define todas as tarefas que você vai fazer naquele ciclo. E aí no final do ciclo tem uma reunião de revisão, que é quando você vê o que você de fato entregou e o que não deu para entregar, e aí você vai ajustando conforme vai aprendendo. Então, aquele de lições aprendidas. Às vezes você faz uma reunião na segunda e chega na sexta você vê que não deu conta de fazer metade, você vai abaixando a sua audácia de coisas, ou vai aumentando se você entregou tudo. Então essa reunião de revisão serve justamente para isso, para ver o grau de entregabilidade, então de quanto a gente é capaz de entregar enquanto equipe. E aí tem uma reunião, logo depois tem uma reunião de avaliação, que é como a gente pode melhorar o processo. Então, não é mais com relação às entregas, mas é com relação ao processo de trabalho. Essa reunião de avaliação, em alguns casos, por exemplo, ela acontece com menos frequência. Ela não acontece necessariamente ao final de cada sprint. Aposto que você está pensando aí, eu não dou conta de mais reunião na minha vida de jeito nenhum. Mas olha, calma, não acabou. Ainda tem mais um tipo de reunião. Não briga com a gente. Eu prometo que no final, se você não desistir, você vai ver que vale a pena. E a gente vai explicar por quê. A última reunião é a que gera mais polêmica quando as pessoas descobrem o que é o Scrum, que é a reunião diária.
quando a gente fala que tem que ter uma reunião todo dia, as pessoas enlouquecem, porque ninguém quer ter reunião todo dia. Mas é uma reunião que não pode durar mais de 15 minutos, segundo o protocolo do Scrum. Então, é uma reunião rápida, onde cada um da equipe responde a 3 perguntas, que é o que eu fiz da última reunião para ajudar na entrega daquelas tarefas do planejamento, o que eu vou fazer dessa reunião até a próxima e se há alguma coisa me impedindo de trabalhar, de exercer essa tarefa. Então, o Scrum, ele ainda, para facilitar, ele pede para que seja sempre no mesmo horário e no mesmo local. Então, acaba que, se vocês sempre entram na mesma sala virtual, a equipe entra na mesma sala, no mesmo horário, e já por ordem alfabética ou por ordem de, sei lá, de antiguidade, define-se uma ordem, e as pessoas já vão respondendo as perguntas, fica bem mais fácil, né, para desenvolver. E apesar de ser uma reunião diária, é uma reunião que me parece ser muito produtiva. Eu concordo com o Maurílio, gente. Parece muito, mas às vezes é melhor a gente fazer mais reuniões curtinhas do que poucas reuniões muito extensas, né? Principalmente se elas forem online. Inclusive, durante a minha conversa com o Maurílio, ele lembrou muito bem. Tem um episódio que a gente gravou com o Alexandre Araújo, em que ele falou sobre produção editorial. Esse episódio foi no começo desse ano de 2021. E ele comentou nesse episódio que ele faz reuniões todos os dias às 3 da tarde com a equipe de design dele. Então, mais um comprovante aí, uma comprovação de que vale a pena esse investimento. E claro, né, principalmente nesse mundo de home office / trabalho híbrido. E foi justamente isso que eu quis perguntar para o Maurílio também. Será que essas metodologias ajudam a gente nessas novas dinâmicas de trabalho aí, com um pedaço da equipe em casa, um pedaço no escritório? Eu sou fã do teletrabalho desde antes da pandemia. Eu acho que tem muita coisa que eu acredito na filosofia de você ter autonomia para trabalhar quando você puder, na hora que você estiver disposto. Eu acredito muito. Eu acho que medir a produtividade por hora é coisa da época da Revolução Industrial. A gente acaba que tem dia que a gente produz muito mais, a qualidade do nosso trabalho sai muito mais em algumas horas, tem dia que a gente fica horas trabalhando e sai um trabalho mediano. As metodologias ágeis, elas ajudam nesse quesito também, né? Tipo, de manter a interação da equipe. Se você faz essas reuniões com alguma periodicidade, você acaba vendo, ainda que à distância, ainda que em salas virtuais, você acaba vendo seus colegas, você acaba interagindo, sabendo o que eles estão fazendo. Prever essa interação já é um bom passo. É um bom passo, inclusive, se você tem uma pessoa só na equipe que está afastada no trabalho remoto. Essa pessoa fica muito isolada do contexto do dia a dia. E se você faz uma reunião todo dia, onde as pessoas entram na sala, falam o que estão fazendo, e ela fala o que ela está fazendo também, gera essa sensação de integração. Eu acho que um dos maiores desafios do momento para quem é gestor de comunicação é justamente conseguir criar um esquema eficaz que contemple as equipes que vão estar parcialmente remotas, né, e mantenha a integração entre todo mundo. Porque em comunicação, esse trabalho integrado, ele é fundamental, né, pessoal? As tarefas da redação de notícias, ao atendimento aos jornalistas, aos vídeos, às redes sociais, tudo precisa caminhar junto. Então, acho que uma dica para suavizar esse excesso de reunião nem todas as reuniões também precisam ter a câmera ligada, né? Muitas vezes o bom e velho telefone também funciona. E a gente também pode tentar deixar essas reuniões mais leves, mais criativas, né? Enfim. E claro que eu pedi para o Maurílio deixar algumas dicas finais para a gente, né? Para quem quer começar a usar as metodologias ágeis no contexto da comunicação. Mas, partindo da ideia de adotar metodologias ágeis, eu começaria pelo Kanban, começaria pelo Trello. Eu acho que é tranquilo para quem é gestor aprender e depois ensinar a equipe. Eu acho que é o caminho mais tranquilo. Assim, tem vídeo no YouTube para todos os gostos de como usar o Trello. E a partir do momento que você entende o Kanban como uma ferramenta que te facilita e não mais uma tarefa, eu acho que isso muda um pouco o seu jeito de ver, o dia a dia do trabalho. Né?
E aí você consegue, com um Kanban e um Trello mais maduro, você vai começar a colher os frutos, assim, começar a perceber as vantagens de entender o fluxo de trabalho na sua unidade, de olhar o fluxo e ver como as pessoas trabalham e como algumas tarefas demandam mais do que outras. Quando alguma atividade emperra, você consegue ver que aquela atividade está emperrada, sem precisar necessariamente fazer aquela que chamam de microgestão, né? De ficar em cima, no pé do seu colaborador. Depois de entender o Kanban e conseguir esse fluxo funcionando, eu acho o Scrum muito legal, por essas coisas que eu falei antes, né? Por essas coisas que eu já te falei. É uma metodologia um pouco mais complexa, requer um pouco mais de estudo. Mas uma coisa que eu aprendi também dos cursos que eu fiz é que você consegue relativizar as coisas. Então você acaba adotando, igual a gente adota onde eu trabalho, a gente acaba adotando o que dá, o que não dá, a gente vai tentando aos poucos aderir, mas aí é uma questão de maturidade mesmo. Não dá para chegar e virar uma chave e falar, a partir de hoje a gente vai usar Scrum aqui. A pegada é realmente tentar extrair dessas metodologias o que faz sentido para o dia a dia da unidade, né? Se eu puder também, antes de terminar, só indicar um livro. Tem um livro que chama Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Dá um pouco de medo, porque a gente já faz tanta coisa e se você me propor fazer o dobro de coisa na metade do tempo, eu vou ficar louco, né? Mas assim, esse livro ensina justamente essa mudança de ver as coisas de outra forma. Foi escrito por um dos criadores do Scrum, e ele traz vários capítulos, onde ele vai te dando o método sem ser didático. Assim, ele vai te dando exemplos, tal, vai construindo aos poucos, aí lá no final ele te dá um guia prático de como implementar o Scrum de fato. Atenção que o resumão tá chegando. Vamos lá! Os métodos ágeis nasceram no contexto da tecnologia da informação, mas a essência do que eles trazem pode ser muito bem adaptada à nossa vida maluca de comunicador. Tem vários tipos de metodologias, mas dois são talvez mais aplicáveis à área de comunicação: o Kanban e o Scrum. O Kanban divide as nossas entregas por status e permite que todos da equipe acompanhem o desenvolvimento do que está sendo feito. O Trello é uma ótima ferramenta para você usar o Kanban. O Scrum já pressupõe umas coisinhas a mais, traz uma divisão de papéis na equipe, uma agenda de várias reuniões, as de planejamento, as de revisão, as de avaliação e alguns acompanhamentos diários. Todas essas reuniões, elas fazem parte do que esse método chama de sprint, que nada mais é do que o ciclo para que as tarefas sejam concluídas. E aí você pode definir uma sprint de uma semana ou de 15 dias, por exemplo. Parecem muitas reuniões, mas uma vez que você faz delas um hábito e encaixa na sua rotina, elas com certeza vão te ajudar a organizar melhor as atividades e vão ser um grande investimento de tempo. Além disso, por meio do Scrum, são as próprias equipes que definem o tempo necessário para cada tarefa. Ou seja, há um empoderamento das pessoas, as responsabilidades são compartilhadas e isso pode ser especialmente útil para o contexto do trabalho remoto, em que a confiança se torna a base de tudo, não é? Por trabalhar com entregas menores, mais curtas, os métodos ágeis agilizam, como o próprio nome já diz, né? E facilitam a gente a se adaptar mais facilmente a mudanças, a novos contextos. Então a gente sai um pouco daquele pensamento do sempre foi feito assim. Outra vantagem, os esquemas visuais, a divisão de papéis deixa tudo mais transparente para a equipe e mais fácil de ser visualizado pelo gestor, ou seja, tira um pouco também a necessidade de microgerenciar as atividades. E um outro ponto, a filosofia de todas as metodologias ágeis é a entrega contínua de valor. Isso que eu achei mais lindo de tudo, pessoal. Afinal, se tem algo que nos fascina quando o assunto é comunicação pública, é esse poder de tornar a vida das pessoas melhor, né? Então, a cada sprint, a cada entrega que você faz, eu te convido sempre a se perguntar: como eu posso fazer melhor hoje?
Dá para a gente criar uma versão 2.0, 2.1, 2.2 da comunicação, sempre entregando um pouquinho mais de valor a cada passo, sempre melhorando um pouquinho aquilo que a gente faz em benefício do cidadão, que é o nosso maior cliente? Ufa, muita coisa para a gente pensar, né? Olha só, o nosso querido entrevistado se colocou à disposição para conversar com quem quiser saber mais sobre o assunto. Vocês podem procurar por ele lá no LinkedIn como Maurílio Hoffman. Aproveita e me adiciona lá também, tanto no LinkedIn como no Instagram. Você me encontra como Aline Castro Comunica. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu deixo meu grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio do Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.